Eu me senti realizada, né? Era o sonho que eu tinha, aprender a falar italiano e ir para a Itália falando italiano. Começando mais um podcast Imperador aqui. Hoje eu estou com a aluna Célia, que já é imperadora. Por que imperadora, né? Porque é um termo que a gente usa dentro do curso de italiano para quem já chega no final do curso, que já chega à fluência. E hoje eu estou aqui, vou conversar com ela para entender um pouquinho mais de como é que foi essa jornada dela na língua italiana, né? Para quem está nos assistindo aqui ou vai assistir depois dessa gravação, quem que é a Célia? Da onde é? Da onde é que... Da onde fala a Célia? Quem é a Célia? Por que essa vontade de aprender italiano também? Se você puder falar um pouquinho para a gente. Eu sou a Célia, eu sou de Cabreúva, interior de São Paulo. Eu tinha muita vontade de aprender italiano. Por ser descendente de italiano, eu queria conhecer a Itália falando italiano. Não, Já conheceu ou ainda quer conhecer? Ainda está nos planos? eu já conheci. Ah, que maravilha! Ei, coisa boa! Já conheceu, já pode conhecer a Itália falando italiano, é isso, Célia? Já. Nossa, depois eu vou perguntar como é que foi essa experiência lá falando italiano. Antes disso, quero entender. A principal vontade de aprender italiano veio porque você é descendente, é isso? Eu sou descendente de italiano, eu cresci ouvindo falar da Itália e eu queria aprender a falar italiano, os costumes da Itália, tudo isso. Sim. E como você conheceu o professor? Conheci o professor Silvano no Facebook. Aí eu comecei a procurar umas coisas em italiano, comecei a acompanhar um pouquinho as aulas deles de terça, né? E após isso eu fiz aqueles 15 dias, aí eu tive confiança, falei, não, eu vou aprender a falar, o professor Silvano parece um excelente professor, fiz a matrícula e fiz o curso. O que deu a confiança para você entrar no curso, né? Porque você comentou comigo que tinha um pouco de medo, né? Até vamos entender isso depois, como é que esse medo de estudar online, de aprender num curso, ainda mais aprender um idioma online, depois você vai explicar como é que foi a jornada dentro do curso, né? Mas no momento inicial, antes de você fazer a inscrição, o que te deu essa segurança para se inscrever no curso? O professor passou muita confiança. Você, Pode falar. você fez o desafio de 15 dias, foi isso? Foi, eu fiz o desafio de 15 dias, falei, não, eu tenho capacidade de aprender. Apesar que de eu ter mais de 60 anos, eu falei, não, eu vou aprender. Ah, mas já tem mais de 60, não parece. Você está falando a verdade? Para mim tem que falar a verdade aqui no podcast. Verdade, 63. Olha, e daí, vendo o desafio, você conseguiu ter essa coragem de seguir em frente. Tive essa coragem e segui em frente. Que legal, muito bom. E como é que foi o apoio da família, dos filhos? Como é que foi quando você falou assim, vou aprender italiano online? Teve apoio? Como é que foi? Tive apoio, sim, dos meus filhos, meus netos. Eu tenho um netinho de 5 anos, ele ficava aprendendo junto comigo. Ah, que legal. É porque é muito importante esse apoio da família, né? Às vezes a família, ou família, alguém, algum amigo fala que, não faz isso, você não vai conseguir, acaba estragando, né? Estraga nosso desejo de aprender, às vezes a gente perde o ânimo. E eu perguntei isso. E depois que você começou a estudar, Célia, depois de um mês, 2 meses, você sentia evolução já? Como é que era a evolução? Como que você sentia o aprendizado? Eu senti evolução. Depois de 1, 2 meses, eu já senti que foi evoluindo cada dia mais. Sim. Quanto mais me dedicava, mais evoluía. Ah, que legal. É, isso que é bom, né? Porque com pouco tempo, com um mês de curso, eu já percebia isso. Sim. É pouco tempo, né? Um mês de curso, a pessoa já perceber que está evoluindo. E você perceber que evoluía na fala, na dicção, na pronúncia também?
Também, Sim. na pronúncia também. Você comentou comigo que você foi para a Itália, né? Queria realizar o sonho de ir para a Itália falando italiano. Quando que você foi para a Itália? Quando é que foi isso? Faz tempo? Não, eu fui para a Itália em agosto, agora, Ah, em esse ano. agosto, então. Para quem estiver assistindo depois, a gente está gravando esse podcast em setembro, então ela foi mês passado. E você já tinha acabado o curso? Sim, Ah, legal. e eu fui em agosto, fiquei 28 dias na Itália, Meu Deus, não morou lá então, né? Morou na Itália, então. fui sozinha, Sozinha? sozinha. Olha só, que incrível, porque olha, imagina só. Imagina alguém nunca foi para a Itália, vai para um país ficar 28 dias sozinha, tem que ir falando italiano, né, Célia? Sem dúvida. E como é que Fui foi a sozinha. experiência? Você tinha medo? Como é que foi chegar lá? Porque, claro, acontece com muitos alunos, eles já falam italiano, mas ainda se sentem inseguros, às vezes estão um pouquinho de medo. Como é que foi chegar lá e conversar com a primeira pessoa em italiano? Como é que você se sentiu? Como é que foi isso? Cada cidade que eu visitei, fiquei num Airbnb, mas em casa de italiano. Isso foi muito legal, porque eu podia conversar com eles, né? Fiz uma amizade, aprendi até a cozinhar com os italianos. Eu fui para lá também, para a Itália, em agosto, e eu gosto de ficar em Airbnb também, né? Por que eu gosto de ficar em Airbnb? Porque a gente consegue ter uma variedade melhor de escolhas, né? Experiências diferentes. Principalmente eu que fui com meus dois filhos e minha esposa, a gente consegue ter lugares maiores. Então, a gente pegava um apartamento, uma casa que tinha 2 quartos, isso ajudava bastante. Diferente do hotel, às vezes, que tem que ficar num quarto pequeno, né? A gente pode fazer comida, dormir cedo, dormir com as crianças e tudo mais. Só que tem uma coisa que é mais difícil, né? Quando a gente vai para outro país e vai alugar pelo Airbnb, você tem que ter o contato depois com a pessoa e normalmente, como não é hotel, elas falam só italiano às vezes. E a gente tem que conversar italiano, por isso que é muito bom falar italiano para isso, né? Então, eu chegava lá, pelo menos nos Airbnb que eu ia, eu conversava em italiano para entender como é que era, onde é que é o mercado, enfim, o que que tem que fazer na casa, como é que entra na casa, né, para fazer o check-in. Foi assim também? Foi, foi assim, eles falavam só italiano mesmo. Sim. E onde foi É, essa viagem? Como é que foi o roteiro? Conta um pouquinho para gente. roteiro, comecei por Milão, depois Gênova, aí Firenze, fiquei praticamente uma semana. De Firenze eu fui na ia e voltava, né, nas cidades vizinhas. Depois de Firenze fui para Nápoles. Nápoles, meu Deus, foi muito bom. É, você gostou de Florianópolis? Gostei, gostei. Eu amei Nápoles. Então você deve ter ficado naquela região perto do Castelo do Ovo, ali na parte perto do mar, né? Onde é que você Sim, ficou? No centro histórico? eu, Porque não, é perto do Castelo do do Ovo, Ovo, né? mais ou menos. Eu ia a pé, a maioria eu ia visitar quase tudo a pé. Sim. Aí de lá eu fui nas ruínas de Pompeia, fui Sim. visitando. Depois Roma, o último foi Roma. O último foi Roma. Incrível. É, muito legal. Nápoles é uma cidade que tem um misto dependendo do lugar que você vai em Nápoles, tem um misto assim, nossa, uma cidade estranha, uma cidade feia às vezes, e dependendo do lugar é uma cidade bonita. Por exemplo, no centro histórico de Nápoles, é um pouquinho mais abandonada, a cidade mais abandonada, tem mais pichações, mais sujeira, um trânsito um pouco mais caótico, assim. Já nessa outra parte lá perto da Duomo, perto do castelo, lá perto da beira-mar lá, é bem mais bonito, assim, né? É uma Nápoles mais gostosa, assim. E o que você mais gostou na viagem? Qual o lugar que você mais gostou? O que mais te impressionou? Algumas coisas que te impressionaram, enfim. Ai, tudo. As ruínas de Pompeia me impressionaram. Tudo. Tudo, tudo. Mas olha, assim, Nápoles me surpreendeu, porque era assim uma cidade que as pessoas não falam muito. E eu gostei muito. Um Ficou povo bastante simples. dias? Fiquei uma semana em Nápoles.
Nossa, ficou bastante. Fiquei uma Legal. semana. É um povo alegre, humilde, Sim, você gostou das pessoas, então, em si. das pessoas em si. Sim, é bom que você conversava italiano, então já conseguia fazer amizade, né? Fica muito mais Isso. fácil. E quando vai também para ficar bastante dias, você acaba entrando um pouquinho na rotina da cidade, né? Às vezes, quando faz uma viagem muito corrida, de 7 dias, você só vai nos pontos turísticos, volta e não dá tempo de conversar, de ter um pouquinho mais a vivência das pessoas que moram ali, né? É um pouco diferente. Você foi naquela pizzaria da Michele, lá em Nápoles? Sim! Uma das pizzarias Aquela pizza. mais famosas do mundo. Tem uma fila gigante lá. Depois que aquela pizzaria apareceu num filme, um filme famoso, tem uma fila gigantesca naquela pizzaria da Michele, lá em Nápoles. Eu já fui lá também, é muito bacana. É uma pizza muito boa também. É uma fila, assim, que fica 1 hora quase esperando lá, mas é legal, porque tem uma pracinha ali, todo mundo fica ali conversando. É bem bacana. E você chegasse aí na Costa Amalfitana? Não, Não? eu não fui. Eu fui até Capri. Até Ah, Capri. Eu fui Capri, eu peguei o barco e fui de manhã e voltei à tarde. sim, legal. Ó, faltou um passeio, então, aí na Costa Amalfitana, lá, que também é muito bonito. É, Positano, Ravelo, é bem bacana. Inclusive, a gente vai colocar no YouTube aqui também depois, para quem estiver assistindo, alguns vídeos também do passeio lá por Nápoles e pela região da Costa Amalfitana. Quando estiver disponível, vai estar no card aqui em cima ou na descrição aqui no YouTube. E dessa vez você conheceu Veneza também? dessa vez não, eu não fui para Veneza, porque eu falei, eu quero agora conhecer o outro lado, né? Sim. Inclusive, eu não ia para Gênova, né? Eu ia direto de Milão para Firenze, mas aí tinha um amigo, assim, depois comecei a fazer o curso, comecei a conversar assim, e ele, que é de lá de Gênova, né? Ele falou: não, você vem, você vai ter que vir passar um dia aqui em Gênova. Aí eu fui, peguei o trem de manhã em Milão, deixei de ficar um dia em Milão, peguei o trem de manhãzinha, fui para Gênova. Ele me mostrou a cidade, foi meu guia turístico ainda. Ah, que bom. Lindo Gênova, conhece Gênova? Gênova eu não conheço. Mas ele só Ai, fala italiano, né? Ele só fala italiano lá. É em ele italiano. fala, mas ele está aprendendo português, então a gente Ah, se conversa, entendeu? você está ensinando português para ele? A gente é assim, um fala, ensina um pouco de português e o outro, ele até está falando bem português. Uhum. E assim as dúvidas vão tirando. É legal isso aí. Eu tenho algumas pessoas que eu converso assim. Legal. E aí mostrou Gênova, só dormi lá, no outro dia eu fui para Firenze. E Gênova é maravilhosa, é linda também. É, É. tem que conhecer da próxima vez que eu ficar lá, eu quero conhecer. É uma cidadezinha pequena, tranquila, assim, como é que é? Não, é uma cidade até grande. Tem um centro histórico também, assim, aquelas umas ruazinhas pequenininhas, meio. E depois tem o porto, tem o mar, né? Muito mar. A gente anda muito por lá, esperando Sim, o mar. que Muito legal. bonito. Depois foi para de Gênova, Firenze. foi para Firenze. Para Firenze. Depois, olha o que eu fiz. Desci para Nápoles para depois voltar para Roma. Mas por quê? O meu sobrinho, ele queria que eu fosse para Portugal passar uns dias com ele, né? Sim, Aí ele comprou a passagem de Roma. No último meu dia que eu ia ficar na Itália, ele comprou de Roma para para Portugal. Portugal. Aí eu tive que inverter, descer primeiro, ele ir para Nápoles e depois voltar. Mas como vai de trem, é perto, dá 1 hora a mais de trem ali, já vai, continua indo no mesmo Nossa, trem. é muito rápido de É, trem, muito rápido. o trem é muito tranquilo de andar. Normalmente o trem vem lá de cima e vai até Nápoles, ou vai até o final da Itália, então. Aquele, Porque quando eu peguei o trem, ele só peguei em Firenze, ele fez uma parada em Roma e depois Nápoles. daí é muito rápido, Muito bem tranquilo, rapidinho. né? É.
Depois é só voltar de trem. De trem é muito bom para andar na Itália lá, eu gosto muito, não precisa nem alugar carro lá, dependendo, na maioria das regiões que tu quer ir, tem trem para tudo quanto é lado lá, então é muito bom. Tem. Hum. Tudo quanto é lá tem trem. Eu fui até Cinque Terre. Você acredita que eu fui? Ah, então, eu não conheço Cinque Terre, deve ser lindo, é lindo Ah, demais, né? Sei que é lindo demais. Eu fui até Pisa, Cinque Terre eu não conheço ainda. isso eu fui também. Eu falei, não, eu vou, porque daí eu peguei o trem em Firenze de manhã, eu fui de manhã e voltei 7 da noite. Bate e volta, Aham, bate e volta. sim. Vai de Foi manhã assim, cedo, e o bom é é, que lá no verão, na Itália, o horário vai até 9 da noite para ficar de noite, para escurecer, né? Então isso é bom. isso é bom. Então aí eu peguei de manhãzinha, fui, depois eu peguei o último trem das 7, 9 horas eu tava de volta. Cinque Terre demora um pouquinho mais. Aí você chega lá na Spezia, aí você compra o bilhetinho. Eu comprei aquele bilhetinho que você, o dia todo que você pode ir descendo e subindo. Aí eu Sim. desci na última das Cinque Terre lá, depois fiquei lá um pouco, depois peguei, desci na outra, desci na outra, desci na outra, fui. Foi em todas. E tinha E que andar pronto. muito, tinha que pegar muita escada ali, como é que era? Porque eu Não, bem tranquilo? como que chama? Tem uma lá que eu não subi. Tem uma que eu desci do trem, mas eu não subi. Quando eu olhei aquela escada que eu tinha que subir tudo aquilo, falei, não, não, e ainda vou perder o trem na volta se eu for. Sim, é, porque tem Ai, alguns como que é? lugares, é grudado na pedra, assim, né? A cidade, é uma cidade Isso. grudada na pedra, então não tem Aí estrada. eu Andar não tem, eu olhei, andei assim, eu olhei, olhei, aquela escadaria para subir, 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 subir. Depois, lá no penhasco, falei, eu não vou subir. Uma eu desisti. Sim, Só olhei ali de baixo. que legal. É muito bonito. Eu quero conhecer a Cinque Terre, ainda vou conhecer. Um dia eu vou para lá conhecer. O certo era eu ter ido de Gênova para lá, depois para Firenze. Mas eu fiquei com medo, assim, porque eu ia chegar em Firenze, eu não conhecia, eu tinha que achar o Airbnb, eu falei, vou chegar à tarde da noite, não vai dar certo. Aí eu fui para Sim, Firenze, depois voltei para Cinque Terre. legal. Muito bom. Eu fui no Vaticano, eu cheguei pertinho do Papa. Eu fiz umas loucuras. Eu fui, eu fui no Vaticano no domingo e depois fui na quarta. Na quarta e no domingo. Eu também estava lá em Roma, fiquei 7 dias lá. Eu fui quando ele faz lá da janelinha, e eu fui, eu acho que foi domingo e de quarta-feira também. Só que no dia que eu fui na quarta, não tinha. Ele passava de carrinho, ele era para passar com o carrinho papamóvel, mas ele não passou, não sei por que naquele dia. Mas foi em agosto, eu acho que deve ter sido lá dentro, Leandro. Hum, Porque foi assim, eu, eu, eu tentei, porque para quarta-feira você tem que pegar um convite. Eu vi que tinha que mandar um e-mail e retirar esse convite do lado ali. Só que como eu estava lá, eu mandei o e-mail e eu estava visitando os museus, eu falei, eu já vou aproveitar que diz que depois do almoço o convite já está lá. E eu fui lá, estava fechado. hum, Aí eu perguntei para. Não achava ninguém perguntar. Depois achei uma pessoa e perguntei, ele falou assim: não precisa de convite em agosto. hum, E a entrada vai ser pelo lado, por esse lado aqui, que é do outro lado. Eu cheguei pelo lado ali do museu, a entrada vai ser pelo outro lado. sim, pelo Então, lado do museu, no caso, é atrás da igreja, né? é, Atrás, para quem só que não assim, conhece. não, quando você chega no Vaticano, você chega, tem uma entrada ali, só que para audiência do Papa ia ser do outro lado, porque eu também achava que a entrada era por lá, mas ia ser ali no que ele passava de carrinho, mas não foi. Foi num outro lugar, num salão. Depois, do lado, chegando assim, em frente à igreja de São Pedro, é um do lado esquerdo, uma entrada do lado Sim, esquerdo. E foi lá. Aí eu fiquei, teve 1 hora, e depois eu peguei e falei assim: eu vou. O pessoal começou a sair porque ele tá assim. Eu não sabia que ele estava tão debilitado, ele está na cadeira de roda mesmo.
Então, colocaram ele lá, depois o pessoal foi um pouco saindo, tinha um monte de gente visitando, eu falei, não vou sair daqui. Fui lá na frente, na grade, e fiquei lá. E o pessoal ficou ali, falou assim, não, ele vai passar por aqui. Pois quando terminou tudo, ele saiu cadeira de roda e passou ali. Nossa, Perto bem da aí. gente, dando a mão. Eu coloquei até a mão, consegui colocar até a mão assim aqui no pulso dele. Foi muito Nossa, emocionante. Foi. que demais. Incrível, né? É incrível. É emocionante. Quando eu estava lá também, que eu vi ele fazendo uma oração lá que ele faz na janelinha. E é A bem janelinha longe, né? É muito longe a janelinha. Dá para ver, mas é bem longe. Já é é bem emocionante. longe. E ele também não está conseguindo ficar, não sei, nem em pé, porque ele está na cadeira de roda, então é mais difícil de ver ele na janelinha. Eu fui no domingo, fui na benção lá da janelinha, e depois eu fui na quarta. Falei, não, eu vou quieto lá. Que legal. É uma experiência muito boa, né? A gente poder. E Muito. você sozinha conseguiu ir com segurança porque fala italiano, né? Consegue conversar, pedir informações. São coisas simples aqui no Brasil, né? Pedir uma informação, mas se você não sabe falar lá, você não consegue. Então, eu consegui, olha, graças a Deus, consegui me virar bem, Uhum. todas as informações, até no hospital. No hospital. Muito bom. Teve alguma situação engraçada na viagem que você passou? Teve algum... Engraçada. Talvez alguma coisa engraçada, alguma coisa divertida. Não, engraçado não foi. Teve uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fui visitar as ruínas, eu levei um tombo. Torci meu pé. Torci meu pé. Nossa, Aí logo veio um casal lá de italiano, me socorreu, me levou para a portaria. Eu estava na saída. Aí já veio o médico me atender. Depois eu dependi, tá vendo? Ó, até de hospital. Depois eu tive que ir no hospital no dia seguinte. Até isso eu tive que me virar, tudo sozinha. olha como é importante, né? A gente percebe a importância de falar italiano, né? Porque imagina como é Isso. que você vai num hospital de um país que você não conhece, você não fala a língua, né? E fica muito mais complicado. Tem... Que bom que deu tudo certo. No fim das contas, deu para o pé tá normal hoje, tá tudo bem. Tá normal. Depois de 2 dias eu tirei a tala. Eu passei 2 dias em Nápoles com a tala no pé. Eu tirei, falei, o pé depois eu conserto. Quero viver aqui na Itália, Tem que conhecer tudo. aproveitar os 28 dias ao máximo, né? 28 dias a mais. Que legal. Depois você deve ter voltado para cá agora. Você continua em contato com os amigos que você fez no curso? Porque tem gente que pensa que um curso online não dá para fazer amizade, né? E eu te pergunto, você conseguiu fazer amigas no curso online? Ou amigos, enfim? Fiz, a gente consegue sim fazer amigos. Eu participo de um grupo e até hoje o grupo é todo dia a gente conversa, faz atividade em italiano, é muito interessante. Ah, Muitos amigos, você deu inveja no pessoal do grupo, então que você estava lá na Itália, né? é Ficava verdade. mandando foto da Itália para eles, eu acho. Mandei. Que legal. E pretende voltar outro dia de novo para a Itália? Pretendo. Agora tem que esperar um tempo, né? Sim. Mas eu pretendo sim. Tem muito para conhecer lá. Eu amo a Itália, eu amo a cultura italiana, quero conhecer muito mais. A Itália é muito rica, né? A gente vai lá, fica 20 dias, 15 dias e depois tem vontade de ir de novo para conhecer outras cidades, conhecer outras Isso. coisas. Inclusive, muitos dos nossos alunos já foram para a Itália mais do que uma vez. A gente vai uma vez, daí quer fazer o curso para aprender a falar, para voltar falando italiano. Então, é muito comum isso também. E hoje, depois de acabar o curso, quanto tempo você levou para acabar o curso? Você tem... Eu demorei um pouco porque eu tive uns problemas de saúde, então eu não fiz em 8 meses. Eu demorei mais de ano, né? Que eu tive que dar umas paradinhas e depois Sim, continuar. entendi. Mas depois que você acabou, você sentiu como é que foi a evolução? Como é que foi o sentimento de chegar no final assim, nossa, agora eu
sei falar italiano, acabei conseguindo me comunicar. Como é que foi o sentimento que... Eu me senti realizada, né? Era o sonho que eu tinha, aprender a falar italiano e ir para a Itália falando italiano. Nossa, é muito bacana, né? Você já falava algum outro idioma? Não, não. Então foi Olha, só falo português e agora agora, italiano. agora italiano. Ótimo, que bacana. Você sentiu que o curso aprender italiano, estudar italiano, trouxe algo, claro, além de viajar para a Itália, isso tudo talvez acendeu uma vontade de ir para a Itália. Não sei se você já tinha vontade de ir para a Itália, se o curso motivou ainda mais e contribuiu com essa viagem, ou se tem alguma coisa extra que o curso contribuiu, algum benefício extra. Você sentiu algum benefício além de aprender italiano? O que eu posso falar? Eu me sinto realizada de eu saber que eu pude fazer o curso, aprender, então que eu posso muitas coisas com isso, né? Eu tinha dúvida no começo, será que eu ia aprender e fazer o curso italiano foi muito bom para mim. Você tem autoestima agora para Autoestima, isso. Você acredita que consegue, né? Depois que a gente estuda um idioma, que queira ou não queira, aprender o idioma não é tão simples, né? Não, Apesar de não que é tão com um método eficiente fica muito mais fácil, mas não é tão simples. não é tão simples. O método do professor Silvano eu achei muito, muito bom, né? Sim. E um método fácil de aprender. Falando, E, como pode dizer? e para minha autoestima foi maravilhoso, né? Muito bom. Você percebeu alguma evolução na memória também? Porque está estimulando o cérebro, isso é muito bom, né? Até os médicos incentivam isso. Exato, exatamente, estimula. E você A sentiu gente também, percebe uma evolução, você sentiu uma melhoria na memória também? melhoria na memória. Que É bom, muito bom. bacana. Tinha alguma aula do curso que você gostava mais? No curso a gente tem algumas aulas velotes, algumas aulas, enfim, tem vários tipos de aula, né? Tinha alguma que você gostou mais? Tem alguma que você se recorda assim de que, enfim, que você gostava mais? O que você mais gostava? Eu gostava daquelas aulas que ele ia falando, você tinha que traduzir. Audição direta? Audição direta, Sim. as aulas que eu mais gostava. Tem muita gente que gosta, né? Mais no final do curso, são Mas no final do curso. umas aulas mais avançadas, que não tem no YouTube, se você não faz dessa no YouTube, é só dentro do curso, que é uma aula um pouquinho diferente, né? Uma aula, né? Que legal que você gostava dessa. E você também conseguiu aprender sobre a cultura da Itália dentro do curso, com aquelas aulas sobre cultura? Como é que é isso? Aprender um pouquinho da cultura, ainda mais você que foi para a Itália, né? Acredito que... Como é que é isso? É interessante aquelas aulas sobre a cultura, assim, dentro do curso. Que você já dá uma ideia, né? Quando você vai para lá, de como que é. Sim. Você chegou a subir lá em Firenze, por exemplo? Você chegou a subir na cúpula e na igreja, lá na Duomo? Na cúpula, não. Não teve coragem de subir lá em cima. Eu tenho medo de altura. Mas você já conhecia um pouquinho da história de Firenze, ou, enfim, algum monumento que você foi? Sabendo da história, é diferente, né? Quando a gente vai para a Itália, conhecendo um pouquinho da história, muda também, né? Muda, muda. É diferente. Eu já conhecia, assim, um pouquinho da história. Também em Roma, né? Panteão. Nossa, quando eu entrei lá, foi um panteão. Foi emocionante. Dentro do curso, o Silvano fala que tem algumas aulas sobre o Panteão, tem aula sobre o Coliseu, né? Faz muita Coliseu. diferença, né? Porque ir para lá falando italiano, conhecendo o lugar que você vai, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E tem É gente que diferente. vai... O incrível é que tem gente que vai para a Itália, às vezes, eu quero conhecer a Itália. Não pesquisa, não estuda. Às vezes chega lá, só vai na frente do Coliseu, bate uma foto e vai embora. Não entra nem dentro do Coliseu.
porque não se programou, ele não comprou o ingresso antes, porque é importante comprar o ingresso antes para garantir. É até um pecado, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa vai lá e não aproveita, não entra dentro para ter o sentimento de como é que era aquilo, né? Exatamente. E o que você recomenda, Célia, para quem está estudando italiano, para quem tem o sonho de ir para a Itália? O que você daria de dica para quem quer aprender italiano, quer viajar para a Itália? O que eu dou de dica para fazer o curso e se dedicar muito? Uhum. Se dedicar e fazer o curso Silvano. Dedicar e fazer o curso do Silvano. Funciona, é? O curso Silvano funciona? E como funciona? Não é falcatrua? Funciona. Tem Não gente que é tem medo disso. falcatrua, experiência própria. Até meu netinho, se ele tivesse aqui, ele falava. Uma outra dúvida, né? Como é que foi quando você tinha dúvidas ou como é que é o suporte do curso? Você teve... Tem gente que tem receio também, né? Ah, como é que eu vou tirar dúvida no curso online? Como é que eu vou... Enfim, como é que foi essa experiência para você? Não, o suporte foi muito bom. Tudo que eu precisei foi respondido e rápido. Ah, bacana, que bom. Então tá, Célia, muito obrigado. Muito bom conhecer um pouquinho mais da sua jornada dentro do curso e tudo mais, para motivar outras pessoas que querem aprender italiano, para a gente dizer para elas que é possível, né? É possível fazer, falar italiano, ir para a Itália e melhorar a autoestima, né? Que é um benefício extra, melhorar a memória. Acho que tem inúmeros benefícios de aprender italiano, né? Além de ser alguma coisa gostosa também, né? Porque eu acho a língua italiana muito romântica, muito gostosa de aprender, né? Então acaba que isso se torna algo gostoso de falar, de aprender, não é maçante, né? Como é que é para você? Era gostoso, era aprender italiano? Sim, é uma língua maravilhosa. É muito bom aprender italiano. Eu gostei muito. Que ótimo, Célia, muito bom. Muito obrigado, Célia, pelo seu tempo aí para contar um pouquinho como é que foi a sua experiência. E desejo muitas viagens para a Itália ainda para conhecer Costa Amalfitana e outros lugares ainda da Itália para você. Falando italiano, né? Claro. Claro. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui, eu e a equipe, aqui tem um pouco do pessoal da equipe aqui atrás, nós que agradecemos vocês, todos os alunos, por de fato se dedicarem, falarem italiano e levar um pouquinho mais da cultura italiana para frente, né? Para a gente que é descendente de italiano, é muito gostoso poder falar e levar essa cultura para frente. Muito obrigado, Célia. Nada. Nada. Estamos encerrando aqui esse podcast Imperador. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe isso aqui com alguém que queira aprender italiano, que queira viajar para a Itália, que gosta da cultura italiana. Compartilhe aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo, compartilhar, você manda no WhatsApp para 5 amigos, tá bom? É isso aí, finalizando esse podcast Imperador aqui. Tchau, tchau.